Os últimos resultados de Lewis Hamilton deixou óbvio que a Mercedes tem um bom carro e um ótimo motor, mas os últimos GPs mostraram muito mais do que isso e apontam para possíveis vitórias até o final desse campeonato de 2021, talvez nos 2 últimos GPs que ainda restam nesse campeonato. Quer entender tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e o desempenho da Mercedes tem sido espetacular. Ou melhor, o desempenho de Lewis Hamilton. Lá no GP do Brasil, conseguiu fazer uma corrida de recuperação perfeita. E quando eu digo perfeita, é perfeita mesmo. Largando da última posição no sábado e chegando em primeiro lugar no domingo. Uma corrida espetacular. Incrível. E no GP do Qatar não foi muito diferente. Apesar de não ter sofrido uma punição no grid de largada, ele largou da primeira colocação e fez barba, cabelo e bigode. Conseguiu fazer a pole position e, claro, conseguiu sim também vencer aquele GP. Só faltou a melhor volta, que aparentemente só não aconteceu por conta do safety car nas últimas voltas ali. Então acaba que Lewis Hamilton provou, ele é sim capaz de vencer o campeonato ainda esse ano. Pelo menos continua na disputa. Mas essas condições onde ele pilotou, lá no GP de São Paulo e também no GP do Qatar, nos demonstram muito mais do que isso. Isso porque foram condições adversas, diferentes do normal que a Mercedes está habituada, e ainda assim eles conseguiram ter desempenho incrível. Vou contar tudo sobre isso, trazendo entrevistas e trazendo uma matéria muito interessante que já está aqui embaixo na descrição para você. Mas antes, eu queria lembrar você de deixar o seu like aqui embaixo, porque é de graça, e quando você faz isso, você ajuda demais esse canal a continuar crescendo. Deixe seu joinha aqui embaixo, vamos chegar a pelo menos uns 1.500 joinha nesse vídeo, ajuda esse canal a crescer. De acordo com o diretor de engenharia da Mercedes, a equipe alemã sofreu e muito desde o início do ano, principalmente em provas mais quentes. Eles tiveram alguns probleminhas nessas situações específicas, principalmente assim quando as provas eram mais calor mesmo, por conta principalmente da questão do superaquecimento dos pneus dos seus carros, que era um grande problema para a Mercedes desde o início do ano. Aparentemente, em algumas provas eles tinham problemas também para aquecer os pneus dianteiros. Eles estavam frios demais, já em outras acaba que tinha um superaquecimento, o que favorecia também um desgaste precoce dos 4 pneus dos carros. Entretanto, não foi nada disso que eles viram no GP do Brasil. Isso porque eles conseguiram andar muito bem, mesmo com a pista a 50 graus Celsius. Principalmente, é claro, Lewis Hamilton, que fez voltas lançadas incríveis sem desgastar tanto assim os seus pneus. O carro estava funcionando bem em voltas lançadas e tivemos um bom ritmo nas condições mais amenas da sprint. Aparentemente não foi exatamente o que nós estávamos pensando que aconteceu lá no GP do Brasil. Foi bem mais emocionante. Aparentemente, algumas pessoas dentro da equipe Mercedes até relataram algumas situações engraçadas. Parece que o pessoal da Mercedes não queria que Lewis Hamilton fizesse uma corrida tão agressiva assim na corrida sprint, por medo de não conseguir suportar com aqueles pneus especificamente. Mas Hamilton disse, eu vou conseguir sim, conseguir ali administrar os pneus, principalmente no miolo do GP do Brasil. E nas partes de alta, acelero normalmente. E deu muito certo. Largando da 20ª colocação, chegou em 5º lugar na corrida sprint. Isso mostra tanto o talento de Hamilton, quanto também as melhorias que aconteceram no próprio carro do piloto inglês. E Andrew Chauvelin até falou mais sobre isso também. Ele disse que os problemas de superaquecimento não aconteceram tanto assim nesse GP do Brasil, ainda mais considerando o fato de que foi relativamente fácil para Hamilton conseguir ali administrar o desgaste dos pneus. Mantivemos os pneus em uma boa janela de funcionamento e parte do processo de fazer uma prova de recuperação como essa é poder impedir o superaquecimento de pneus, porque isso tende a reduzir sua vantagem, colocando todos no mesmo ritmo. E para quem não entendeu exatamente o que Chauvelin quis dizer com isso, é o seguinte: quando um carro está atrás do outro, existe turbulência, e essa turbulência acaba prejudicando muito o carro que está atrás. Isso porque os carros atuais da Fórmula 1 são extremamente dependentes de pressão aerodinâmica, que é uma força gerada pelo ar que acaba empurrando o carro para baixo e aumenta a aderência dos carros de corrida. Mas quando existe essa turbulência à frente, essa pressão aerodinâmica é prejudicada, o que faz com que os carros acabem deslizando um pouco mais no asfalto.
e também acaba diminuindo a refrigeração pelo ar com relação aos pneus. Consequentemente, os pneus se superaquecem muito mais por falta de refrigeração e também por maior atrito com o asfalto. E assim, se superaquecendo, acaba que eles passam da janela ideal de temperatura indicada pela Pirelli e acabam aumentando o tempo do competidor que vem atrás tentando fazer a ultrapassagem. Mas não foi isso que aconteceu com a equipe Mercedes. Eles conseguiram também administrar muito bem a temperatura dos pneus até o fim das 2 corridas que aconteceu lá em São Paulo. E Chauvelin também diz que eles conseguiram sair muito bem em diversas situações. Isso porque lá em São Paulo não fez apenas muito calor. Teve dias, na verdade, que teve até garoa. Eu tava lá e eu senti a garoa vindo sim na hora dos treinos. Isso sem contar com alguns dias que fez frio também em São Paulo. Óbvio que a pista não estava tão fria assim, mas ainda assim foram situações diversas que mostraram sim para a Mercedes que ela será capaz de lidar praticamente com qualquer situação até o final desse ano. E óbvio, o GP do Qatar, naquele calor extremo que estava fazendo, mostra ainda mais para a Mercedes que esse calcanhar de Aquiles com relação ao superaquecimento dos pneus não deve acontecer mais até o final desse ano de 2021. Na corrida foi uma performance muito forte, mas em uma pista muito quente. Chegamos a ver 50 graus em um circuito muito agressivo. E mesmo assim, o carro estava muito bem. Então, fazer isso em várias sessões, com tamanha amplitude de condições, foi muito encorajador quando você olha para os desafios que teremos nas próximas etapas. E é fato que a experiência que a Mercedes teve, tanto no GP do Brasil quanto no Qatar, é espetacular. Como eu já disse, a amplitude térmica foi muito importante no Brasil. Tiveram dias um pouco mais frios e dias um pouco mais quentes. Mas no Qatar, basicamente isso que aconteceu. Isso sem contar com condições específicas de pista. Lá no Qatar, no início do fim de semana, tinha areia na pista. E ainda assim a Mercedes conseguiu dar a volta por cima. Já ali no final, teve problemas óbvios de que no início do dia a pista é bem mais quente do que no final do dia, porque acontece no deserto em si. É óbvio que a corrida aconteceu a quase 30 graus Celsius de temperatura do ar atmosférico, mas ainda assim, em alguns dias não fez tanto calor dessa forma, por estar no deserto. Teve vento, então mesmo assim a Mercedes conseguiu contornar as situações de uma forma incrível e mostrou que ela tá pronta sim para conseguir vencer esse campeonato mundial de Fórmula 1. E é óbvio que Andrew Chauvelin falou mais sobre essa situação também. Então acho que para nós, saindo do México, tínhamos esperanças de que poderíamos vencer ambos os títulos. Acho que agora está crescendo para uma crença de que podemos vencer ambos. E vamos dar o nosso melhor para garantir isso. E com toda certeza que eles vão mesmo dar o melhor. E é justamente isso que eu falo nos últimos vídeos aqui do Hora do Piloto. Aparentemente, a partir do México, a Mercedes se tornou outra equipe, principalmente no Brasil e agora no GP do Qatar. Parece que Lewis Hamilton tá mais com a faca nos dentes e o carro tá muito mais bem preparado do que ele esteve mesmo até desde o início do ano. Parece que a Mercedes é a melhor Mercedes desse ano de 2021 nessas últimas 2 etapas. Não é à toa que a Red Bull tem reclamado tanto do desempenho da Mercedes, principalmente nas retas. Mas o que você acha sobre isso? Quem você acha que deve vencer esse campeonato de pilotos? Lewis Hamilton ou Max Verstappen? Ou o que você acha? O que você acha que vai acontecer? E no campeonato de construtores? Mercedes ou Red Bull? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Na minha opinião, a Mercedes tem sim um certo favoritismo para essas 2 últimas etapas do campeonato mundial. Ainda mais considerando as grandes velocidades de reta que ela tem conseguido. Mas esses fatores que Andrew Chauvelin falou também nessa entrevista são importantes demais. E quando a gente lembra que lá na Arábia Saudita e Abu Dhabi tem sim algumas características desérticas, pode ser que a Mercedes tenha mais vantagem ainda, considerando o fato de que outras equipes podem não estar tão bem preparadas quanto a equipe alemã. E aparentemente a equipe Red Bull tem sim certas dificuldades quando se aproximam de outros carros, por serem extremamente dependentes com relação à aerodinâmica e também aparentemente não estão tão bem preparadas para lidar assim com esse superaquecimento dos pneus dos seus carros. Me parece que para a Red Bull andar um pouco melhor nos GPs, é mais importante que ela esteja à frente de outro carro. Quando ela está atrás dos outros carros, parece que a turbulência atrapalha e muito. E a gente pôde perceber isso de certa forma
em outros GPs no decorrer desse ano, onde Max Verstappen tentava ultrapassar Lewis Hamilton na pista, mas tinha muita dificuldade no momento em que ele se aproximava do piloto inglês. Muitas vezes estava até bem próximo, mas não conseguia armar uma possível ultrapassagem e perdia muito nas partes de baixa e intermediária dos GPs de uma forma geral. De certa forma, me parece que para a Red Bull conseguir vencer esses dois últimos GPs, é muito importante que ela tenha um certo ritmo de qualificação muito acima do normal. E também, mais importante do que isso, uma velocidade final também muito acima do normal. E me parece que ela está tendo uma certa dificuldade em acompanhar a Mercedes com relação a essas velocidades finais desde o GP do Brasil. Não é à toa que ela reclama tanto assim do desempenho da equipe alemã. Isso sem contar com os problemas que a equipe Red Bull tem tido com relação à asa traseira e também ao dispositivo de asa traseira móvel da sua equipe, que parece sim que está causando alguns problemas sérios e que podem fazer com que ela perca alguns pontos preciosos nesse campeonato especificamente. Mas isso é assunto para outro vídeo e que obviamente eu vou fazer também nesse canal aqui no Hora do Piloto. Mas enfim, como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você pensa sobre esse assunto. E além disso, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho para todas as notificações, porque quando você faz isso, você não perde vídeo novo e além disso, você fica mais inteirado sobre as últimas notícias do automobilismo de uma forma geral, trazidas mesmo por um piloto de corrida que eu sou, trazendo essa análise um pouco mais refinada de certa forma. Fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.